Paz do Senhor, meus queridos. Queria aqui fazer mais um vídeo nesse dia abençoado para postar no meu canal aí. Queria pedir para você se inscrever no canal, nos ajude aí a alavancar esse canal. É uma ferramenta abençoada por Deus para falarmos da palavra de Deus, e graças a Deus o nosso canal tem aí muitos vídeos para abençoar a tua vida, amém? Então eu queria começar lendo um texto aqui. Mateus 5, versículo 9 vai dizer: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador é ser chamado filho de Deus, né? Tem muito texto que fala a respeito de filho de Deus, mas eu queria usar como base, como texto, esta passagem, dissertar um pouco a respeito de ser filho de Deus, que às vezes a gente pensa que por estar na igreja, por carregar uma Bíblia, a gente pode ser chamado filho de Deus, né? Mas a Bíblia diz que existem qualificações e qualidades para alguém ser chamado de filho de Deus, e eu vou falar apenas de uma, né? E quero que você passe a pegar um pequeno estudo comigo. A palavra de Deus nos ensina em Apocalipse que Jesus Cristo prometeu à igreja de Filadélfia que quem vencer, ele faria coluna no templo de meu Deus. Um vencedor, ele é coluna no templo de Deus, na casa de Deus. Era a promessa para aquele que vencesse. Falado isso, eu quero ir para Salomão. Salomão era um reino pacífico, falava de paz, porque o texto que nós lemos falava de ser pacificador. Apocalipse diz que existe um tipo de crente que ele é coluna no templo. E Salomão, ele era conhecido como um reino pacífico. Se eu não me engano, o Cantares, no capítulo 3, vai dizer que Salomão, a liteira, a carruagem de Salomão, era guardada e protegida por 60 cavaleiros valentes. Davi tinha 30, Salomão tinha 60. Eu gosto demais de números na Bíblia, porque sempre aquele número vai revelar alguma coisa. E a liteira de Salomão, que era um reino pacífico, tinha 60 valentes, dando a entender que este número 60 tem a ligação, tem alguma coisa a ver com paz, com pacificador. Se eu não me engano, o templo, eu não vou lembrar aqui o versículo, mas o templo que Ezequiel, o profeta, viu sendo restaurado, naquela visão que ele teve por Deus, diz que o anjo mandou ele medir os pilares, a coluna daquele templo, e diz que aqueles pilares mediam 60 côvados. Aqui eu quero fechar para você. Quem vence é coluna, né? E uma coluna mede 60 côvados, que tem a ver com pacificador. E o texto que nós lemos fala que o pacificador, ele é chamado filho de Deus porque ele tem essa particularidade, trazer paz no meio da igreja. Ele não entra em guerra, ele não entra em confusão. Se você lembrar de quando Jesus contou a parábola do semeador, existe um tipo de fruto que nós trazemos para Deus 60 vezes mais do que aquilo que recebemos. E ter esse tipo de fruto é um crente pacificador. E aqui é que eu quero adentrar nesta pequena mensagem. Infelizmente, nas nossas igrejas hoje, tem se tornado um campo de guerra. Do altar à igreja, fofoca, guerra, confusão. Você pisa no meu calo, eu quero revidar. Não existe, ou muito poucos,
querem apenas apaziguar e trazer paz, porque é um tipo de fruto que só os filhos de Deus são capazes de produzir, pacificar uma situação, né? Entenda algo, Jesus, quando ele veio à terra, ele veio restaurar duas coisas que foram quebradas no Éden, e tem a ver com relacionamentos. Nós já falamos isso aqui nos nossos vídeos anteriores. A Bíblia nos diz que quando Adão e Eva pecam contra Deus, quebra relacionamento do homem para com Deus. O relacionamento do homem para com Deus foi quebrado no Éden. Mas mais à frente, Caim e Abel, que tem ali o seu desentendimento, Caim se levanta e mata seu irmão Abel. E aí corta relacionamento de irmão para com irmão. Essas duas coisas, essas duas quebras de relacionamento, daí nasce todo o pecado. Todo o pecado que eu cometer ou que você comete vai quebrar o meu relacionamento com Deus, ou vai quebrar o meu relacionamento com pessoas. Ou eu vou prejudicar o meu relacionamento com Deus, ou eu vou prejudicar pessoas. Ou eu peco contra Deus, ou eu peco contra pessoas. E Jesus Cristo veio restaurar isso. Ele veio trazer de volta, nos aproximar de Deus e nos aproximar entre os irmãos. Tanto é que a palavra, os dois maiores mandamentos que ele faz questão de frisar, de dizer que são os maiores, e todo o resto depende daí, amar a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua mente, amar a Deus. E o segundo mandamento, tão grande quanto esse, é amar a teu próximo como a ti mesmo, porque a restauração dessas duas quebras malignas que aconteceu está da base chamada amor. E quando ele disse sobre os pacificadores serão chamados filhos de Deus, por quê? Porque quem é pacificador, querido, não quer confusão e guerra, está disposto a amar, está disposto a estar juntos. Às vezes alguém pode me dizer, mas então ninguém vai discutir na igreja. Brigar, querido, discutir. Paulo escreveu na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, não sei se é o versículo 27, 26, mas ele diz, irai-vos. Ele não, em nenhum momento ele disse que a gente poderia conter a nossa ira e que a ira era pecado. Ele até diz, dá lugar à ira, dá vazão à ira, Mas ele deu ali no mesmo versículo, quando é que uma ira se torna pecado? Mas não se deixe colocar o sol sobre a vossa ira. Amados, eu posso às vezes me discutir ou ter um desentendimento com uma pessoa dentro da igreja, mas eu tive o desentendimento, resolvo ali. Porque se eu deixo aquela ira guardada para o dia seguinte, vira mágoa, e quando vira mágoa é difícil consertar, e aí é pecado. Se você procurar na Bíblia, Paulo brigou com Barnabé, há muita discussão, mas tudo foi resolvido, tudo foi acertado, porque eles entendiam a palavra, e entendiam que a pacificador é filho de Deus. Infelizmente, quantas igrejas se dividem por contenda, quantas igrejas nascem debaixo de confusão. Uma igreja, ela começa a crescer e de repente levanta a fofoca, fala de um, fala de outro, e levanta uma confusão e esvazia a igreja. Por quê? Porque não encontra filhos de Deus dentro da igreja. Amados, a palavra de Deus nos diz que quando você vai entregar uma oferta a Deus, e você tem alguma coisa contra seu irmão, ou seu irmão contra você, deixa a oferta no altar. E vai e conserta com ele enquanto você está no caminho. Qual é o caminho? É o caminho da salvação que nós estamos andando. Ainda há tempo de haver conserto. Porque quando comparecermos diante do juiz, não tem mais tempo. O tempo de pacificar, de acertar, é agora. Estamos no caminho. Os verdadeiros filhos de Deus são pacificadores.
Eu não estou me lembrando aqui o versículo, que a gente vai ficando velho e vai esquecendo muitos versículos, mas o apóstolo João, na sua carta, se não me engano, na primeira carta, acho que é no capítulo 2, ele diz o seguinte, que se eu aborreço o meu irmão, diz claramente isso, se eu aborreço o meu irmão, eu sou homicida, e a vida eterna não permanece nele. Num linguajar mais claro, se eu estou em briga, aborrecendo alguém, Deus me compara igualzinho a um assassino que pegou uma arma e deu um tiro na cabeça de uma outra pessoa. Para Deus é a mesma coisa, querido. E a Bíblia diz que esta pessoa não tem a salvação nela. Se ela não tem salvação nela porque está aborrecendo alguém, ela não é filho de Deus, porque o texto diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não sei se você está conseguindo me entender, amados. O tema desta mensagem é: quem são os verdadeiros filhos de Deus? Aqueles que trazem paz são os filhos de Deus. Aqueles que não querem guerra são os filhos de Deus. Sabe, não é para você ser aquele manso. Não, a mansidão é excelente. Mas é para você, muitas das vezes, enfrentar a ira, a briga e a confusão e resolver. Isso vale para a igreja, vale também para dentro de casa como esposo e esposa. Porque às vezes a gente briga, vira cada um para o lado e guarda para o dia seguinte. Não, queridos. A ira não é pecado, desde que você não guarde ela para o dia seguinte, né? Desde que você vigie com aquilo que saia da sua boca, né? Porque a Bíblia diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Mas Paulo diz: irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Amados, uma coluna, por que uma coluna no templo de Deus media 60 côvados? Porque é um tipo de fruto. Ser coluna na igreja é alguém que sustenta, é alguém que suporta peso, né? E às vezes tem muita confusão na igreja, e o bom é que você não se envolva, e se depender de ti, leve paz. A Bíblia diz que quando depender de você, porque às vezes não vai depender, mas quando depender de você, tenhamos paz com todos. Às vezes você vai querer ter paz, mas não vai conseguir, mas parte de você é filho de Deus, você quer paz, querido. Você não quer guerra, né? Você não quer confusão. Ainda mais mexer com pessoas, né? Igrejas, é cheio de confusão. Mas se encontrarmos filhos de Deus ali, os problemas no nosso meio serão resolvidos, né? Qual foi o maior problema de Caim quando ele matou seu irmão? Ele virou errante, fugitivo da presença de Deus. Quando você encontra cristãos indo de igreja em igreja, ele passou 6 meses nessa, saiu, está naquela, mais 6 meses ali, saiu, está naquela outra, vive passeando de igreja em igreja, é crente acostumado a fazer confusão. Nem receba na tua igreja. Por quê? Porque foi isso que Caim fez. Fugiu da presença de Deus. Nenhuma igreja está certa, quando na realidade o errado era ele. Queridos, eu quero que esta palavra possa mexer com você e te fazer filho de Deus, sendo pacificador no meio da igreja, e te fazer coluna no templo de Deus, dando fruto, porque Deus procura fruto em nós, e um dos frutos é 60 vezes o que Ele nos deu. Ser pacificador, trazendo paz no meio da igreja, não guerra e não confusão. Amém, queridos? Que esta palavra possa ficar aí no teu coração, que esta palavra possa te abençoar. Se inscreve aí no canal, compartilhe esta palavra, ative o sininho para que você possa receber mais mensagens que nós postamos aqui semanalmente. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Lembre-se, os verdadeiros filhos de Deus são pacificadores. Não entram em guerra, não entram em confusão. Amém? Que Deus te abençoe
em nome de Jesus.